Olá, queridos, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está vendo esse vídeo, mas que Deus lhe abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Jorge Eduardo, sou pastor da Igreja Ensinando Cristo às Nações na cidade de Maracanaú, no estado do Ceará. A partir de hoje nós vamos começar uma série de discipulado com o tema O Homem em Três Dimensões. Algumas aulas nós estaremos disponibilizando gratuitamente para você, para que você conheça o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nós vamos começar com esse texto. O apóstolo Paulo nos dá... Nesse texto, o apóstolo Paulo nos dá o cerne da constituição humana, de como Deus criou o homem. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí comigo e nos acompanhasse nessa leitura bíblica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe que Paulo menciona três partes: o espírito, a alma e o corpo. Por isso nós denominamos como o homem em três dimensões, ok? O segundo texto que nós vamos ler hoje é o texto da carta aos Hebreus, capítulo 4, no versículo 12, a parte A do versículo é aquela primeira parte que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então perceba que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, menciona as três dimensões do homem, a constituição do homem, o espírito, a alma e o corpo. E o autor aos Hebreus aqui, que ninguém sabe quem é, só o Espírito Santo, ele menciona que a palavra de Deus é viva e eficaz, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela diz assim: e é apta para discernir, fazer a distinção entre pensamentos, que é uma função da alma, e os propósitos do coração. Infelizmente, existe uma ignorância com relação a esse assunto no meio evangélico, no meio cristão, e muita gente acha que o espírito é a mesma coisa da alma e faz uma confusão com relação a isso. Mas a Bíblia, ela é muito clara quando ela diz que espírito não é alma e que alma não é espírito. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, entender a constituição do homem, as três dimensões do homem, eu falando homem de um modo geral, né, do ser humano, ok? Para que nós possamos entender como que nós podemos nos relacionar com Deus e qual é a nossa parte no nosso relacionamento com Deus, ok? 1 Tessalonicenses, Paulo disse que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, ok? Se nós não entendermos o que é o espírito, o que é a alma, o que é o corpo, em que dimensões nós nos relacionamos com cada uma delas, né? Qual é o papel do espírito, da alma e do corpo, nós dificilmente teremos uma vida plena em Deus. E o nosso discipulado, ele começa principalmente com o entendimento das três dimensões do homem, para que ele possa entender que, por exemplo, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram,
e eis que se fizeram novas. Na verdade é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então, o que foi que se fez novo? Foi o espírito? Foi a alma? Foi o corpo? O que é que nasce de novo? O Senhor Jesus disse para Nicodemos em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Aleluia. Em João capítulo 4, Jesus disse para aquela mulher samaritana que importa que os adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então, nós precisamos discernir, conhecer o que é, de fato, o espírito, o que é a alma e o que é o corpo. Queridos, esse conhecimento é algo revolucionário. Você vai perceber ao longo das nossas aulas que você não é os seus sentimentos. O sentimento faz parte da alma. A alma, ela não nasce de novo. A alma, ela é renovada pela palavra de Deus ao longo da nossa existência aqui na terra. O que nasce de novo, de fato, é o espírito, o homem interior do coração. Nós vamos mencionar ao longo das nossas aulas muitas passagens bíblicas que comprovam isso, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e você vai perceber que vai ficar fácil você discernir as coisas do espírito e as coisas da alma, e como você deve se relacionar com a dimensão espiritual, com a dimensão emocional ou psicológica e com a dimensão física. O corpo não nasce de novo. Quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, você continuou com a mesma cor da pele, com a mesma cor do cabelo, com a mesma cor dos olhos, você nem emagreceu nem engordou, na verdade não mudou muita coisa no seu corpo, né? Você continuou com o mesmo corpo. A sua alma, ela foi impactada pelo novo nascimento, mas ela não foi nascida de novo, ok? É preciso que você renove a sua alma. A alma, ela é constituída de pensamentos, vontades e emoções, e a partir daí é que nós podemos entender que Deus, o Senhor Jesus, o Pai, o Senhor Jesus e principalmente o Espírito Santo se relaciona conosco por meio do nosso espírito. O nosso espírito é de fato o nosso coração. Eu sei que existe muita gente no meio evangélico que ainda cita aquele versículo de Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz que o coração do homem é corrupto e desesperadamente corrompido, né? Então, muita gente ainda vê dessa forma, mas quando nós nascemos de novo em Cristo, nós recebemos uma vida nova. O nosso homem interior foi regenerado, redimido, foi recriado, recebemos uma vida nova. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo disse que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Aleluia! Quem nasce de novo não é a nossa alma, quem nasce de novo não é o nosso corpo, quem nasce de novo é o espírito, o homem real, o homem interior do coração. A Bíblia vai usar várias expressões para falar desse homem que nasce de novo, que é espírito, que é nascido da carne, é o corpo. O corpo não nasce de novo, mas o que é nascido do Espírito Santo, aleluia, esse é espírito, que é o seu homem interior, aleluia. Esse homem é eterno, ele não morre no sentido de deixar de existir, ele continua existindo mesmo quando o corpo ele se acaba, ele é destruído pela morte física. O homem passará a eternidade ou com Deus ou no lago de fogo e enxofre, mas ele não deixará de existir. Ele continuará existindo, ok? A Bíblia nos ensina o conceito de morte e vida espiritual. A morte espiritual é a separação do homem de Deus, do Espírito de Deus, ok? E a morte física é a separação do espírito do homem com o corpo.
quando o corpo morre, o espírito sai e vai para a eternidade, no sentido de ou vai para o céu, para a presença de Deus, ou vai para o inferno, que é um lugar temporário, porque o próprio inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. Então, quando nós entendemos, discernimos o que é o espírito, a alma e o corpo, nós entendemos o que é, por exemplo, vida espiritual. Eu falei agora sobre morte espiritual. E vida espiritual, o que significa? Ora, se morte é separação, então vida significa comunhão. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo disse que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. Se você puder, você abra a sua Bíblia comigo, no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 18, diz algo tremendo aqui nesse versículo. Aleluia. Na verdade, é o versículo 17, diz assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Oh, glória! Você é um espírito com o Senhor. Veja o que diz o versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, nós percebemos que, discernindo o espírito, a alma e o corpo, nós podemos nos relacionar de maneira mais ampla, de maneira mais abrangente com Deus no nosso espírito, sabendo coisas que o Senhor ministra no nosso coração, no nosso espírito, ok? Coração não tem nada a ver com esse órgão físico que bombeia sangue e oxigênio para o nosso corpo. Coração, na Bíblia, o conceito bíblico de coração não tem nada a ver com as emoções, não tem nada a ver com os sentimentos, é exatamente o contrário. Coração, ele está falando do espírito, da centralidade do homem, do ser real, eterno do homem. Aleluia. Então, se nós entendermos isso, nós vamos nos relacionar melhor com Deus, nos relacionar melhor com as pessoas e nos relacionar melhor com o mundo físico. Essa é só a primeira aula, é um panorama geral para que nós possamos abordar de forma generalizada o assunto, ok? Mas na próxima aula nós vamos entrar nesse assunto de uma maneira mais específica, mais clara, mostrando para você versículos bíblicos que mostram que nós somos um espírito, um ser real que existe dentro dessa casa que nós habitamos. Essa casa vai perecer um dia pela morte física. Se ela não perecer, acontecerá o retorno do Senhor Jesus, que vai nos arrebatar. E essa casa física, ela vai deixar de ser mortal e vai se tornar num corpo imortal. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo trata sobre isso de uma forma bem clara. Mas, enquanto isso não chega, nós precisamos entender que nós somos um ser que fomos criados para viver e operar nas três dimensões, no espírito, na alma e no corpo. E se nós entendermos isso de uma forma bem clara, nós vamos viver de uma forma bem melhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não perca a segunda aula. Em breve nós lançaremos aqui no nosso canal do YouTube, no canal da Igreja Ensinando Cristo às Nações. Lançaremos também no nosso canal do Instagram e também do Telegram, ok? Iremos enviar o link para alguns irmãos, para alguns amigos, através dos nossos canais, das redes sociais, WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook e assim por diante, ok? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.